FM 93.3. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. 10h31, sejam bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, hoje com o nosso convidado, o Dr. Gaspar Ferreira, psicólogo e presidente da Delegação do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e o tema que nos traz hoje aqui é um tema que está em todas as vertentes da nossa vida, como estudantes, depois como profissionais e inclusivamente também na família. Por isso é um tema muito abrangente e quero desde já dar um duplo obrigado quer ao Dr. Ricardo Ribeiro Silva como ao Dr. Gaspar Ferreira, porque independentemente de se disponibilizarem a virem aqui à Marcoense FM, hoje, até porque é feriado, e por isso este duplo obrigado por virem aqui. E Dr. Ricardo Ribeiro Silva, quem é que é o nosso convidado? Nem mais, Raul, nós temos realmente mesmo que agradecer, não é? Que este hoje era um dia de descanso. Mas, um dia de família, não é? Mas nós já não sabemos parar nem aos feriados agora. É verdade. O Dr. Gaspar Ferreira, tal como o Raul já disse, além de psicólogo, é presidente da Delegação Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, foi militar, depois foi psicólogo no Futebol Clube do Porto e atualmente trabalha na área da saúde ocupacional. Como ele costuma dizer, ele é guiado pela ciência e inspirado pelo potencial humano, trabalhando sempre na interseção da psicologia, liderança e da inovação e da ética. E eu acho que talvez seja assim que nos vai trazer este tema aqui hoje, não é? É isso mesmo, Ricardo, e queria cumprimentá-lo, cumprimentar-te, Ricardo, se calhar se me des essa possibilidade, cumprimentar também o Raul pelo convite aqui na Rádio Marcoense. É verdade que estamos aqui hoje num dia de feriado, mas também é verdade que foi possível reagendar, porque o Ricardo queria ter-me trazido numa outra data, e houve também essa flexibilidade para estar aqui hoje. Cumprimentar naturalmente também todos os ouvintes da Rádio Marcoense, e dizer que de facto este tema que trago hoje é ele próprio também aquilo que é a nossa vida, porque a nossa vida é feita do contexto do trabalho, que é muito marcante. O trabalho define-nos, é de alguma forma também identitário. Muitas vezes as pessoas apresentam-se pela sua profissão, ou até em meios, num contexto mais informal, até perguntamos à pessoa o que é que ela faz, e isso é identitário, não é? É aquilo que nós somos ou aquilo em que nos tornamos, e esse aspecto do aquilo em que nos tornamos também é muito relevante, não é? Depois, a questão da escola e da família, porque digamos que os desafios pessoais que nós temos normalmente decorrem no nosso seio familiar, os mais importantes, se calhar algumas das realizações mais importantes que temos são familiares, não são profissionais, e a escola, porque está hoje também na ordem do dia pela questão do digital, e por considerar que o digital neste momento tem influência nestes três contextos: no trabalho, na família e depois naquilo que é o formar as novas gerações, o preparar algumas das pessoas, ou as pessoas que mais amamos, que são os nossos filhos, e portanto temos que estar focados naquilo que é importante. Até porque os municípios hoje, felizmente, têm feito uma aposta, e bem, com a contratação até de psicólogos, para que no espaço escolar os alunos possam ser acompanhados de uma forma que não eram no passado. E depois também as nutricionistas, porque é muito importante hoje, e para termos estes ambientes saudáveis, a saúde tem que ser física, tem que ser nutricional, tem que ser espiritual, tem que ser em todos os pilares da nossa vida também, e dos nossos estados, não é, doutor? Sem dúvida. E eu não posso deixar de referir aqui a um filósofo, que é o Michel Foucault, que diz que nós somos seres autorreferentes. Isto é, e por isso eu vou premiar, enquanto for falando, naturalmente vai-me ser difícil não ir cruzando com algumas das experiências que tenho. E agora eu estava a ouvir
o Raul e eu estive semana passada em Aveiro, num congresso sobre obesidade, já que trouxe a questão dos nutricionistas, nos nutricionistas, e de facto o que se estava a discutir neste congresso da obesidade tem a ver com a necessidade de termos estilos de vida saudável, e se calhar valia a pena tocar nesse ponto, porque quer no trabalho, quer na família, a saúde psicológica também depende da saúde física, e elas são interdependentes. E, por exemplo, no trabalho, eu estive recentemente envolvido com a intervenção de um grupo que passou, portanto, estava a trabalhar em turnos de 8 horas e passou para turnos de 12 horas, que foi um processo delicado, em que a direção da empresa teve muito cuidado, porque havia alguma evidência de que os turnos por si próprios, por si mesmos, podem não ser saudáveis. Turnos de 12 horas podiam agravar ainda a condição. E, portanto, auscultamos os trabalhadores, percebemos se eles queriam, fizemos uma avaliação de base para perceber como é que eles estavam do ponto de vista físico e psicológico, e, entretanto, passamos também com o apoio jurídico, instituímos essa possibilidade de transição para o turno de 12 horas e fomos acompanhando os trabalhadores na dimensão física, peso, circunferência do pescoço, sono, e estou a trazer estas 3 dimensões e cruzando-as com a obesidade, porque precisávamos de acompanhar estes trabalhadores na transição para um desafio diferente. Um desafio diferente, e onde sabemos que o ócio, porque estes trabalhadores com turnos de 12 horas têm mais tempo livre, trabalham 3 dias, folgam 4, o que aparentemente é uma coisa boa, mas há alguns aspectos que depois temos que atender, porque 4 dias de ócio podem ser 4 dias que podem ser dedicados a algo saudável, ou dedicados a aumentar o sedentarismo. E, portanto, uma primeira palavra é para a necessidade de, em momentos de transição, haver acompanhamento. Acompanhamento com indicadores que são importantes quando fazemos essa transição, não é? Portanto, os municípios, e bem dizia o Raul, têm psicólogos a trabalhar, porque os psicólogos permitem também fazer, eu aqui dei o exemplo do trabalho, o acompanhamento. Portanto, o meu trabalho nesse contexto é acompanhar os trabalhadores relativamente a como é que eles se estão a adaptar nesse contexto. E isso é verdade no trabalho, como depois nas escolas, ou em contexto mais clínico, ou com as famílias, e os municípios têm também aí uma dimensão muito importante nas famílias. Porque aqui, esta questão até de se criar, e focando até um bocadinho nesta parte do trabalho, não é? Esta questão de se criar ambientes saudáveis é algo que, além de ser benéfico para a pessoa, isto é algo que afeta diretamente a produtividade, ou não? O que também é importante para a empresa. Não é? Afeta diretamente a produtividade. Eu realmente hoje estou aqui neste papel também de Presidente da Delegação Norte, e a Ordem dos Psicólogos fez um estudo, que é o Relatório de Prosperidade e Sustentabilidade, que mostra que todos os anos perdemos 5 mil milhões de euros por custos de stress. Destes, 1.000 milhões são em grandes empresas, multinacionais. O resto, 4 mil milhões de euros, como é que perdemos? Com baixas, e parte das baixas, nós sabemos que quando há conflitos nos locais de trabalho, uma das formas que as pessoas encontram é simplesmente, porque nada muda nos seus contextos, metem baixa, não vou trabalhar, não é? Ou, se o contexto for muito pressionante, se for tóxico, os trabalhadores não dão o seu melhor. Portanto, este valor dos 5 mil milhões tem a ver com baixas, custo por baixas, e custo com estou no meu trabalho e não produzo. E, portanto, 1.000 milhões nas multinacionais, mas o grosso, e esta parte que me preocupa mais, está nas pequenas e médias empresas, e nós sabemos que 98% das nossas empresas são pequenas empresas, e onde, infelizmente, não há normalmente massa crítica para ter recursos humanos, para ter um gestor de recursos humanos, quanto mais
um psicólogo. Já que às vezes sai mais custoso o facto de não haver esta resposta, não é? Sim. E eu acho que precisamos de uma resposta institucional, porque já existe uma lei que, de certa forma, obriga esse acompanhamento que falávamos, mas depois, na verdade, estas pequenas empresas não têm meios, não têm recursos, os empresários estão preocupados em garantir que a empresa seja sustentável, e eles próprios muitas vezes não se dedicam o suficiente a si próprios, ao seu autocuidado, e isso tem consequências nos locais de trabalho. E eu quase diariamente falo com pessoas que se queixam dos seus contextos de trabalho, e ainda, e eu acho que isso não é a maioria, mas ainda há alguns gestores de empresas que não estão sensibilizados para esta dimensão e que vivem legitimamente preocupados com a sustentabilidade das empresas, mas que com isso muitas vezes criam ambientes que não são os melhores. E, portanto, eu creio que aqui era importante que municípios, e o Raul aí tocou numa palavra importante, eu acredito que os municípios são uma fonte de respostas inovadoras. O que eu encontro no dia a dia é os municípios a dar respostas inovadoras, o Estado um pouco difícil de trazer coisas novas. E, portanto, é aí que eu acho que temos que encontrar a resposta. A proximidade permite, não é? Exatamente. E até porque no Norte eu conheço já várias empresas e que está aprovado tudo aquilo que o Dr. estava a dizer. As denominadas empresas autoantizóticas que acabam por produzirem mais, com menos recursos humanos, e onde a felicidade acaba por estar presente, porque para além do trabalho acabam por passar mais horas juntos, até no ginásio, porque depois almoçam todos juntos no mesmo espaço, as denominadas autoantizóticas, que acabam por ser hoje uma referência, mesmo na poupança daqueles recursos que o Dr. falou também, de irem para baixa, ficarem em casa, irem para o trabalho sem aquele espírito de alegria, parece bom, mas é para o castigo, e tudo isto se pode ganhar muito fazendo pouco, às vezes, não é, doutor? Sim, está a trazer um tópico importante, é quanto é que custa fazer isto? Não custa muito, é ir acompanhando, de preferência, de facto, com apoio psicológico especializado, com profissionais especializados, porque o Raul está a trazer um tema muito importante quando falava dessas empresas, que é ter equipas. Quando temos equipas pequenas, isso cria proximidade. Isso é muito importante. A proximidade, equipas pequenas, é muito importante. À medida que as organizações crescem, elas têm necessariamente a necessidade de se tornar mais hierárquicas, porque, de facto, a complexidade exige alguma hierarquia e centralização, mas sem perder essa dimensão humana, não é? Essa dimensão da humanidade, que é absolutamente fulcral, e é importante, de facto, trabalharmos esse aspecto, não é? Como dentro das pequenas empresas ter gestores com essa sensibilidade, e como ter depois nas grandes empresas gestores que percebem que precisamos de valorizar essa dimensão relacional também dentro das empresas e das organizações. E se nós estamos agora pegarmos um bocadinho nesta parte e relacionarmos com a questão das escolas, será que este investimento, e quando falo até de investimento nem é só uma questão financeira, não é? Mas o investir nestas medidas, nesta área, será que tem acontecido mais nas escolas? Será que é mais evidente nas escolas? Será que não? Isso é muito difícil, não é? De responder, talvez, não sei. Mas... Não, nós temos números. Nós passamos de um rácio de um psicólogo para 1.800 alunos nas escolas, depois para um rácio de um psicólogo para 750 alunos, e agora foi aprovada a dotação orçamental, neste orçamento, para um psicólogo para 500 alunos. Um psicólogo para 500 pessoas não é brilhante, mas está a haver uma evolução, e, na verdade, quando comparamos com outros países, boa parte dos países na Europa nem têm psicólogos nas escolas. Claro que têm rendimentos, na maioria das vezes, que lhes permite ter apoio fora das escolas, mas tem havido este investimento de termos apoio psicológico, e isto porque os professores pedem, os pais pedem, os próprios alunos
muitas vezes, nem sempre, mas também sentem essa necessidade. E por isso tem havido, do ponto de vista do que são os números, um grande investimento de todos nós em proporcionar os recursos para acompanharmos os nossos alunos. Até porque aqui, quando falamos de 500, nem todos esses 500 vão necessitar. Não, é uma fração, é uma fração. Cerca de 1/4, normalmente, dos alunos exigem esse apoio. Os restantes, naturalmente, digamos que podemos abrangê-los com medidas mais universais, que podemos trabalhar todos, por exemplo, a literacia digital, a regulação emocional, onde trabalhamos todos. E nós aqui, ou seja, nós na parte do trabalho já damos aqui alguns exemplos de como criar este ambiente e como é que poderia ser feito. E como é que pode ser feito nas escolas? Como é que podemos ter um ambiente saudável nas escolas? Eu acho que há excelentes exemplos de como o podemos fazer. Eu estive recentemente em Amarante e aqui começava por falar de toda a comunidade escolar. O que é que o município de Amarante fez? Fez a avaliação da saúde psicológica do pessoal não docente, que por si só já é uma expressão infeliz, porque ela abrange muitos profissionais que não são professores, mas são profissionais da comunidade escolar. Mas fez este trabalho no sentido de perceber como é que estavam as pessoas, os auxiliares, não é? Que acompanham os nossos alunos, como é que estavam do ponto de vista da saúde psicológica, e depois desenhou um plano para apoiar com formação em diversos domínios e percebendo quem eram as pessoas que mais precisavam de apoio, para apoiar os trabalhadores das escolas. Esta dimensão não pode ser descurada. Os auxiliares, os professores, toda a comunidade educativa precisa de apoio. Os professores têm também muitos desafios e muitas exigências e trabalham muitas horas, e num contexto em que a própria comunidade educativa é cada vez mais exigente. Os pais são exigentes porque, mais uma vez, como dizia, são os seus filhos, é o futuro dos seus filhos e querem o melhor para os seus filhos. Mas tudo isto, estamos deslocados completamente do seu ambiente familiar, social, habitual, não é? Está a referir-se aos professores, por exemplo, que têm essas condições de trabalho que não são as mais desejáveis. Portanto, precisamos de trabalhar a dimensão. Eu tenho esta dimensão do desporto. Precisamos de apoiar os jogadores. Os jogadores têm que estar bem, não é? Os professores têm que estar bem. Os auxiliares têm que estar bem para depois atenderem bem os nossos filhos. Eles têm que estar disponíveis mentalmente para apoiar os nossos filhos. Portanto, temos que criar essas condições. Portanto, estava a dar o exemplo de Amarante, mas podia dar o exemplo de Vila Verde, Terras de Boro ou Amares, onde também estive recentemente, e onde estão a fazer o mesmo, que é apoiar a comunidade educativa. No seu todo. Professores, auxiliares. Estou-me a lembrar de Gondomar, que tem um projeto também de apoiar a saúde internacional, de apoiar a saúde psicológica dos professores. Portanto, os trabalhadores, e eu que uso a palavra de trabalhadores, precisam de estar bem. Não é? Os que estão ali no campo a jogar precisam de estar bem, e essa é uma área que não podemos descurar, para que eles depois possam ir de encontro às necessidades diversas, não é, dos nossos alunos. É até interessante fazer essa comparação, se me permitir, até pegaríamos um bocadinho nela, porque há muito esta ideia, não é? Passa-se muito esta ideia, e então no futebol isto é muito comum, de que o atleta pode fazer ou não pode fazer, porque depois não vai estar bem, porque depois isto vai afetar, depois vai ter o rendimento, e se ele saiu, depois o problema foi porque ele saiu, se ele fez isto foi porque... Não é? E depois às vezes não se faz uma comparação tão exigente no resto das profissões da sociedade, não é? Que não estou a dizer que é correta ou não, mas que acontece, não é? É verdade. O futebol tem uma hipervalorização, quer do ponto de vista da sua importância económica, que é absolutamente residual, portanto emprega pouquíssimas pessoas comparado com os outros setores todos do turismo, e produz de forma quase residual muito pouca riqueza. Peço desculpa por estar a dizer isto, mas a indústria do futebol é importante, mas é absolutamente residual. Portanto, emprega pouca gente, e nós precisamos... Mas tem um fator importante, que é educativo. Nem sempre o melhor. Nem sempre o melhor, porque muitas vezes pede-se, por exemplo, porque se paga muito, que
que haja uma desumanização do próprio jogador, do próprio trabalhador. Ou seja, os valores aí não estão subvertidos, mas há quase como... por acaso tenho aqui uma experiência aqui no Norte com uma empresa onde estes trabalhadores eram particularmente bem remunerados. Trabalhadores até ao 12º ano, com uma qualificação técnica, com uma remuneração muito elevada, e sempre que eu lá vou, eu venho de lá com dores nas costas. E venho com dores nas costas porque eles estão em sofrimento. E eu não sou imune ao sofrimento dos outros. E o que é que acontece nessa organização? Porque se remunera bem, quem gere acredita que pode pedir tudo. Pode pedir disponibilidade permanente, total, pode permitir ou pedir que a pessoa faça sacrifícios familiares. Portanto, ligamos a hora que entendemos, enviamos a pessoa para onde queremos, nas condições que queremos. E é curioso perceber que esses trabalhadores, apesar de terem uma remuneração bastante elevada, estão todos a perspectivar ou a ponderar sair da organização. Portanto, na primeira hipótese que têm, vão querer sair. O que significa que a remuneração é importante, porque sem uma remuneração suficiente não vivemos bem, e a saúde psicológica está intimamente relacionada com a pobreza. Não é só a dimensão do dia-a-dia, é a dimensão de tenho condições ou não para pagar as minhas contas, não é? E isso interfere fortemente na saúde psicológica dos trabalhadores, mas a partir de certo nível as pessoas também dizem, se calhar não me convém, apesar de tudo o que ganho aqui, manter-me muito tempo. Porque pode estar a ganhar muito bem, como o doutor fala, mas pode estar a perder a outra parte que é muito importante também, que é a família, não é? Completamente, sim. Exatamente. Sim. Que era aqui o nosso último ponto, não é? Porque também é importante criar estes ambientes. Mas deixa-me só dizer que, aproveitando o facto de estar aqui o Dr. Gaspar Ferreira, e porque está ligado ao Futebol Clube do Porto. Esteve. Há muitos anos. O Porto, porque eu tive lá, o meu filho que fez lá 5 anos de formação, e que o Porto tinha este cuidado, nestes últimos anos, de formar o atleta, mas formar o homem também. Porque acompanhava os estudos dos mesmos, acabava por ter-se pessoas para ajudar nos trabalhos de casa antes de irem para o campo, para o treino, e esta semana até também, aproveitando aquele projeto da Associação Futebol do Porto, que é o ABC da Bola, e que veio fazer mais uma implementação aqui no Conselho Vizinho de Baião, e que havia lá o diretor da escola, que depois de toda a gente usar a palavra, quando ele falou, e acabou por abordar um bocadinho o que ele entendeu por si, o que era o ABC da Bola, que era uma atividade boa para o corpo. e isto para dizer que de facto que as famílias venham ao encontro daquilo que e que as famílias ficaram de facto todas maravilhadas, porque não só porque o futebol também tem esta vantagem, que é a socialização, para além da atividade física dessa também. Sim, essa dimensão é importante e nós tivemos agora os sub-17 que foram campeões do mundo, traz uma dimensão que às vezes é demonizada, mas que no Futebol Clube do Porto está muito presente, penso que nem sempre foi bem gerida, que é a ambição. A ambição para atingir patamares de excelência, ali na dimensão física, e aqui, Ricardo, acho que também é importante que na escola haja também, naturalmente gerindo de forma adequada a pressão e de forma inclusiva, mas com exigência de maneira a que os nossos filhos tenham um rendimento adequado, mas apontando também para aquilo que pode ser o melhor para cada um, e não nivelarmos necessariamente por baixo. Portanto, o exemplo do futebol aí parece muito bom, porque nos diz que podemos ser e somos os melhores do mundo em várias áreas. E é preciso também trazer e emprestar a esta geração. E eu, a semana passada, estava a ler um estudo que dizia
que a adolescência hoje vai dos 9 aos 32 anos. O que nos coloca aqui num patamar muito interessante, que é estas novas gerações, por um lado, e começamos pela ideia da identidade, entram mais tarde no trabalho, têm que estar mais tempo na escola e às vezes, por isso, não conseguem assumir papéis e uma identidade própria, e tem que ter aqui uma conformação. O Ricardo saberá melhor do que eu, porque é especialista nesta área da neuropsicologia, mas tem que ter uma conformação mental flexível, não é? Flexível e capaz de se ajustar a diferentes contextos. E importa também, penso eu, trazer-lhes ambição, autoestima, e mostrar-lhes que eles podem de facto atingir e não recuar, como muitas vezes dizem, em termos daquilo que foi o sucesso das gerações anteriores. Esta geração vai nos trazer ainda mais sucessos, e estamos já a vê-lo com os nossos sub-17. Eu não sei se nós ainda temos tempo para... Temos, porque hoje é feriado e podemos avançar, e aproveitando aqui o facto de termos aqui o Dr. Gaspar Ferreira, porque não é fácil tê-lo cá, é a primeira vez, e espero desde já até que venha cá noutras alturas, mas só o facto de ele estar cá... disser que não é? Exatamente, vamos aproveitar já. Até porque já falamos aqui muito na escola, muito na atividade profissional, e de facto hoje as famílias, e porque também fazem parte do tema, e o Dr. Ricardo ia avançar com isso, e aproveitando o facto de ter aqui o Dr. Gaspar, perguntar, porque hoje as famílias também têm às vezes muitas dificuldades de criar o seu ambiente familiar saudável, até porque o casal hoje, os dois trabalham, têm filhos, e qual é aqui, tendo aqui o Dr. Gaspar, gostaria também de ouvir que tipo de dicas para tornar esses ambientes saudáveis, mais saudáveis. Uma das preocupações, já não é emergente, está na ordem do dia, tem a ver com a saúde psicológica dos nossos alunos, que nós sabemos que piora desde a primária até o ensino superior, e as questões da transição digital. E nós temos-nos apercebido, a Ordem deu um contributo científico a esse nível, do ponto de vista do que podemos melhorar relativamente à utilização de ecrãs digitais. Há um documento que recomendo vivamente a pesquisa, que é mesmo sobre a utilização de smartphones e ecrãs digitais. Pesquisarem OPP e ecrãs e smartphones, recomendações. O documento é muito interessante, faz recomendações em várias faixas etárias, mas o que é que aqui é sugerido? É que as famílias possam, no início desta conversa falávamos da Covid, de como o Covid nos trouxe durante o confinamento a oportunidade de estarmos uns com os outros. Eu não posso esquecer-me do apagão elétrico que tivemos há pouco tempo e de como ele nos aproximou, e estou a trazer isto porque, não querendo que nos desliguemos daquilo que é o digital, os pais precisam de gerir melhor o digital em casa, dando o exemplo. Portanto, um exemplo prático é banir o telemóvel. No outro dia disseram-me, eu não tenho esse hábito. E as televisões, quando almoçamos, quando jantamos, criar regras para a utilização do telemóvel, criar consciência. Na semana passada estive na Escola B23 de Canelas, e a dada altura a especialista que convidamos disse que os alunos podiam ir ao telemóvel ver quantas horas passam no seu telemóvel. Em média sabemos que passam 6, mas foi sugerido que cada um fosse ao seu telemóvel ver, e muitos alunos ficaram surpreendidos com o tempo que passam, porque nós podemos ver quanto tempo passamos no telemóvel. Portanto, consciência, quanto tempo passo, que efeito é que isto tem. Muito marcante foi também para mim ouvir uma aluna dizer-me que, como passa tanto tempo a enviar mensagens escritas ou com imagens, às vezes lhe é difícil falar. Isto é, a sua forma de comunicar tornou-se digital, e isto está-lhe a criar, não necessariamente uma dificuldade, mas naquele momento de transição
não sabe falar, não sabe estar, portanto, importa termos mais tempos para estar e para falar, e essa é uma das recomendações, é mais tempo no face a face, e alguns estudos dizem também que estas novas gerações, um TikTok de 3 minutos é uma longa-metragem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que criar mais tempo para que eles possam ter acesso a narrativas mais longas. Filmes, histórias, contos, teatros, conversas. Portanto, temos que trazer narrativas mais longas para as nossas vidas, porque é elas que nos permitem projetar-nos também e conhecer o outro. Porque quando o doutor falou aí que não sabem comunicar, porque quando as pessoas de facto usam só o digital, não comunicam, não usam a parte oral, mas por outro lado há quem diga assim, mas pelo menos sabem escrever. Mentira, porque normalmente nas mensagens também não se escrevem o português, são numa fase diminuta, por isso depois quando tiverem que fazer um texto também não estão tão preparadas e vai escrever muito, não é, doutor? É verdade. E eu queria alertar também para as questões da cibersegurança. Exatamente. Por exemplo, recentemente apercebi-me que os jovens, também na partilha de uma especialista, têm umas ferramentas em que lhes permite, comunicando com imagens que não são permanentes, portanto com dispositivos de comunicação que são temporários, não permitem sequer que os pais façam o acompanhamento e a vigilância dos jovens, e por isso é importante que os pais se tornem mais competentes nesta área do acompanhamento respeitoso daquilo que são a vida dos seus filhos, mais competentes em perceber como é que isto está a acontecer, e que se crie mais consciência também perto dos jovens e ambientes que permitam maior interação face a face. Porque é que a saúde psicológica se está a perder? Menos tempo face a face, muita comparação, e com as meninas nós sabemos que esse é um problema, muita comparação social, onde elas se comparam não só com a sua turma, mas com milhares de jovens em todo o mundo, e isso traz-nos problemas do ponto de vista da saúde. Porque hoje elas conhecem quase todas as influências. Porquê? Porque passam de facto muito tempo com o telemóvel na mão. Exatamente. Sim. Exatamente. Iríamos então, se calhar, ouvir as questões dos nossos ouvintes que gostariam de que o doutor respondesse. Nós tínhamos uma questão que ele é um bocadinho abrangente, mas também deixa aqui um bocadinho uma percepção sobre isso, que é, um senhor deixou-nos o seguinte, disse: a minha filha tem problemas em adaptar-se ao ambiente escolar. O que é que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? É um bocadinho... É difícil, é? Obviamente dar aqui... Mas é interessante, é muito interessante. Eu vou ter que aqui citar a minha bastonária, a doutora Sofia Ramalho, costuma dizer que nós precisamos de empoderar os psicólogos nos seus diferentes contextos. Isto é, eu quando vou ao hospital, quando vou a uma escola, o meu trabalho hoje, porque já temos alguma massa crítica, é ajudar a que os colegas naquele contexto consigam autonomamente resolver os seus problemas. Como é que os pais podem ter um ambiente mais saudável? Sendo empoderados. Isto é, os pais têm associações de pais, individualmente podem também, enquanto interlocutores, lidar falar com o professor, falar com o diretor de turma e, naturalmente, também falar com o psicólogo escolar. Numa lógica mais associativa, penso que enquanto grupo, enquanto parte interessada, os pais devem participar cada vez mais, e acho que as escolas também devem, o mais possível, envolver os pais na escola. Portanto, o que eu aconselho a esta mãe é agir, portanto, falar, e agir também de forma organizada. Nós, de forma isolada, não conseguimos atingir muitas coisas. É de forma organizada que podemos promover melhores ambientes. Portanto, de forma articulada, com os pais, ver o que é comum nas necessidades nesse contexto, e que não sabemos, naturalmente, e ver como é que podemos ajudar. Imagino que o seu filho, a sua filha, os seus filhos, nas suas necessidades específicas. O que eu sinto é que as escolas, os municípios estão muito atentos às necessidades dos alunos e
municípios que têm inclusive rastreios e sabem o que é que cada aluno precisa para os ajudar, e o que é importante aqui é não ter medo, falar daquilo que precisa. As pessoas muitas vezes não sabem o que precisam. Portanto, dizer exatamente, uma orientação. Sim, mais do que se queixar ou invectivar as partes, é chegar aos locais e dizer: o meu filho precisa, ou precisamos, e ver como é que podemos alocar recursos para ajudar a pessoa e o aluno. Ora, muito bem, eu quero então, mais uma vez, agradecer-se ao Dr. Gaspar Ferreira pelo conhecimento que veio partilhar com todos nós. Deixou uma boa notícia, que foi precisamente aquela de que, além dos temas abordados, mas aquela notícia que hoje nós preocupamos mais com os outros, e esta é a razão do facto daqueles números que o doutor trouxe, em que era um psicólogo para 1000 e muitas alunos, e que isto hoje está no 500. E esperamos que esse número continue a baixar, porque quanto mais rápido nós atenuarmos o pequeno problema, mais fácil será elevar aquele ser que normalmente precisava. Por isso, essa também foi uma boa notícia que o doutor deixou aqui. A rádio gosta de dar boas notícias, por isso foi uma que ficou aqui bem brincada, e agradeço-lhe mais uma vez a presença, contando com o doutor novamente aqui num próximo programa. Hoje até o alargamos ligeiramente, hoje vai ser um bocadinho maior. É feriado, foi um bocadinho maior. Por isso quero-lhe agradecer a sua presença e essa partilha também para todos nós. Ao Ricardo e ao Raul. Ricardo, nós voltamos. Nós lá estaremos. Mais um feriado, lá estaremos mais um feriado. Mais um feriado de hoje 8 dias. A todos, uma vez mais, muito bom dia. Foi um prazer estar convosco, e a Psicologia em Conversa volta de hoje a 8 dias. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer.